Só quem já perdeu uma mãe, um pai, um ente querido muito próximo sabe como é a dor. Tem pessoas que não conseguem suportar e acabam tentando se livrar desse mundo. Mas a solução para isso é sempre orar, pedir a Deus forças para que você consiga continuar. A vida pode ser difícil sem o seu ente querido, mas precisamos seguir em frente. Precisamos lutar e aproveitar o máximo possível por eles, porque é uma dádiva de Deus a vida encarnado. Precisamos aproveitar o máximo e assim precisamos decidir qual será o nosso destino. Olha, meus irmãos, a carta psicografada de hoje relata uma triste história, mas também muito inspiradora. Eu peço que você que nos assiste por aqui, que você acompanhe até o final. Vai ser uma história linda. E hoje, Cartas Psicografadas tem o prazer de trazer ela para vocês aqui no nosso canal. Cartas Psicografadas apresenta Não Suportei a Dor. Olá. A vida foi difícil para mim, até mesmo quando eu tinha todas as pessoas que eu amava próximas a mim. Mas conforme eu fui perdendo cada uma, tudo foi ficando mais difícil. Quando criança, fui diagnosticado com síndrome do espectro autista. Precisava de cuidados especiais. Por mais que haja um diagnóstico, medicamento, só nós sabemos o que passa na nossa cabeça. A ausência é difícil. Paciência para esperar alguma coisa eu não tinha nenhuma. Eu precisava do que eu queria naquele exato momento. Então a vida acabava sendo muito difícil para mim. Eu entendi depois da minha desencarnação porque eu nasci com essa síndrome. Mas está tudo bem. Essa não é uma história para ser contada nesse momento. Vou continuar relatando para vocês o que aconteceu comigo. Tudo foi indo de maneira muito tranquila. Fui vivendo a minha vida, tomando meu medicamento e assim eu conseguia controlar um pouco mais a minha ansiedade. Eu precisava que as pessoas que eu amava estivessem à minha volta. A minha mãe era a principal pessoa para mim. Sem ela, seria completamente difícil ter uma vida. Ela sempre fez tudo por mim. Brigava, discutia. Quando criança, já tinha algumas crianças que debochavam de mim. Sim, eles debochavam demais de mim. Falavam que eu era retardado, que eu era imbecil. Eu não sei nem o que significava isso naquele momento, mas desagradava muito a minha mãe quando eu contava isso para ela. Minha mãe era uma pessoa que ela batalhava demais para poder conseguir me sustentar, para poder fazer as coisas por mim, para me levar para médicos, para ter dinheiro para poder comprar a minha medicação. Afinal, o governo não dava. Lembro que minha mãe falava muito isso, questionava: por que será que o governo não me dá assistência? Precisava de ajuda e via que era muito triste isso para ela, mas eu não tinha total ciência. Eu conseguia entender e interpretar os sinais de expressão dela que mostrava que ela estava triste, mas eu não tinha a capacidade de entender o real motivo, na verdade. Minha mãe foi diagnosticada com leucemia. O que é isso? Eu não sabia, mas sabia que ela precisava de cuidados. E quem cuidaria de mim e quem iria cuidar da minha mãe? Não sei, mas minha mãe em momento algum se preocupou com ela. Ela se preocupava apenas comigo. Ela precisava de cuidados, mas estava sempre pronta para cuidar de mim. E olha, eu não sei o que passava, mas eu via ela chorando. Via ela se contorcer de dor às vezes. E eu ficava nervoso. Começava a correr pela casa. Não sabia o que iria fazer. Eu ficava muito nervoso. Batia nas paredes porque eu estava vendo a minha mãe chorando e sofrendo. Olha, mamãe, não fica assim. Falava sempre para ela, mas não tinha aquele sentimento todo nas minhas palavras. Eu não sabia como me expressar. Me recordo de minha mãe chorando ao telefone, falando com algumas pessoas: o que será dele? O que vai ser do meu filho quando eu morrer? Não sei o que vai ser dele. Preciso saber o que eu vou fazer. Minha mãe, em momento algum, se preocupou com ela. Não se preocupava em que iria desencarnar. Se preocupava apenas com o que seria de mim. Hoje eu entendo muita coisa. Além de ser uma mãe maravilhosa, ela teve a capacidade de amar demais, amar muito,
Amar tanto seu filho que não estava nem aí para a sua vida. Se importava mais com a dele do que com a sua própria vida. Minha mãe foi uma santa para mim. Ela era tudo que eu queria e era tudo que eu precisava naquele momento. Minha mãe sempre foi maravilhosa demais. Fomos à casa de uma tia distante. Já fazia tempo que não íamos lá. Lembro que só fui lá uma vez. Chegamos lá, tinha um quintal e mamãe disse: "Vai lá brincar no quintal." Fui para o quintal. Corri um pouco por lá. Era um espaço bem grande, mas mamãe queria conversar a sós. Eu sei que ela, na verdade, estava tentando se preparar para partir dessa vida e saber como seria a minha vida após a sua desencarnação. Mamãe tinha ido, na verdade, naquele dia conversar com a minha tia se ela poderia ficar comigo, porque ela estava doente e logo iria desencarnar. Minha tia com certeza iria aceitar. Ela faria a vontade da minha mãe, mas eu não queria isso. Eu não queria estar lá. Queria estar com a minha mãe, mas eu não saberia até isso acontecer. Mamãe depois falou para mim: "Eu vou viajar um dia, meu filho, e você vai precisar ficar um tempinho aqui depois, tá bom? Essa aqui é sua tia, você vai passar uns dias na casa dela quando a mamãe for viajar." Apenas baixei minha cabeça, mas eu queria responder que tá bom. Mas às vezes é muito difícil as palavras pra gente. Essa deficiência que a gente sofre, ela afeta muito a nossa maneira de pensar, nas palavras que queremos nos expressar. Depende muito do grau que você está sofrendo dela. Mas eu tinha a capacidade de entender as coisas, mas não sabia como me expressar. Lembro que minha mãe estava deitada na cama, estava suando demais. Pegou o telefone, ligou para o médico. Lembro que mamãe nem se despediu de mim. Ela estava sofrendo. Acho que mamãe havia desencarnado. Pensei assim. No primeiro momento falei morreu, porque não sabia nem o que era desencarnar, mas sabia o que era a morte. Sabia que a gente nasce, vive e morre. Pelo menos isso eu sabia. Mamãe partiu. Vi que logo me mandaram para a casa da minha tia. Eles vieram me buscar. Eu sabia que mamãe não tinha ido viajar. Mamãe morreu. Comecei a falar para minha tia: "Mamãe morreu. Mamãe morreu." E minha tia, sem paciência comigo, já começou a gritar: "Cala a boca, fica quieto. Não aguento isso, não sei como é que eu vou aguentar isso." Ouvia minha tia falar sempre isso também, que não sabia como iria aguentar. Eu que queria minha mãe, vivia em sofrimento. Era muito difícil para mim. Mamãe era a pessoa que me entendia, a única pessoa nesse mundo que me compreendia. Eu tinha a minha avó, mas minha avó não me entendia. E por esse motivo eu acabei nem indo para a casa dela. Fui ficar com essa tia distante. Foi para isso que mamãe me trouxe aqui, para saber que eu ia ficar. As pessoas falavam para mim que mamãe estava viajando, mas eu sabia que ela havia morrido. É, mamãe morreu. Mas eu não respondia. Apenas me calava e saía. Olha, foi difícil para mim. Chegou um momento que eu não aguentava mais. O nosso pensamento é muito limitado, mas quando pensava, a gente conseguia evoluir. E o meu pensamento foi: se mamãe morreu e foi para outro lugar, se eu morrer, também vou para outro lugar. Assim vou ficar com a minha mãe de novo. Esse foi o meu pensamento. Decidi então que iria tirar a minha vida. Iria morar com a minha mãe de novo. Minha tia não me entendia, só gritava comigo. Minha avó não me compreendia e também estava longe demais. Então, vou morar com a minha mãe de novo. Ela deve estar sentindo a minha falta. Mas eu tinha uma pequena dúvida dentro de mim. Como morrer? Como será que faz isso? Eu sabia que podia acontecer uma coisa comigo que poderia morrer. Lembro que minha mãe falava:
Não pode ficar aí, meu filho. Você vai cair daí e vai morrer. Lembrei-me então que se eu ficasse num lugar alto e caísse, morreria. Olha, subi no prédio. Tinha um prédio muito perto da nossa casa. Subi todas aquelas escadas. Fui até o lugar mais alto. Decidi então que iria cair de lá. E pensei, com certeza devo morrer. Mamãe disse que se cair, a gente morre. E eu estou num lugar muito alto. Se mamãe disse que eu iria morrer caindo daquele sofá, imagina daqui. Acho que vai dar certo. Pulei. Não lembro o que aconteceu. Não lembro nem de ter caído. Só lembro de ter pulado. Não tinha total ciência do que eu estava fazendo. Essa minha pequena condição que eu tive durante a minha vida encarnado me impedia de raciocinar direito. Por esse motivo, desencarnei. Mas não fui para o umbral. Fui parar num hospital. Um hospital diferente. Tinha médicos, mas não tinha remédios. Era diferente, mas eu não sabia o que tinha. Sabia que estava ali. Sempre iriam conversar comigo sobre a minha condição e que eu iria melhorar e que isso iria passar. É, após a minha desencarnação, foi encontrada a cura. Me curei. Não era mais autista. Vivia como uma pessoa normal. Eu era um espírito normal. E hoje ainda sou. E posso estar aqui contando esse relato para vocês. A minha condição não iria me permitir estar aqui, mas somos curados de todas as enfermidades que temos durante a nossa vida encarnado, quando somos trazidos para cá. Não fui parar no umbral porque não tinha ciência do que eu estava fazendo. Tirei a minha própria vida acreditando que iria ser melhor, que iria estar com a minha mãe. Isso me afetou demais, porque passamos alguns anos ainda longe. Mas entendi. Hoje estou reunido com a minha mãe. Logo ela vai reencarnar de novo. Ainda não chegou o meu momento, mas mamãe já está muito próximo de reencarnar. E espero que seja tudo maravilhoso para ela. E se for para eu nascer na minha próxima encarnação com o espectro autismo, eu vou entender também. Para mim está tudo bem. Consegui compreender muita coisa estando do lado de cá. O que eu preciso trazer para vocês nessa mensagem é que não opte por isso. Não tente achar um caminho para reencontrar o seu ente querido. Não tire sua própria vida. Eu só não fui parar no umbral por conta da minha incapacidade de raciocinar. Esse foi o único motivo que não me levou para o umbral. Não fui encaminhado para o Vale dos Suicidas por isso, mas se você tiver ciência e noção do que você está fazendo, esse será o seu destino. Você não irá se reunir com a sua família. Você vai para um lugar muito trevoso. Então, não faça isso. A gente vai sempre reencontrar nossos entes queridos e logo. Em breve vocês estarão reunidos novamente e estarão nas próximas vidas também, se isso que Deus permitir. A vida é muito valiosa. A gente precisa aproveitar cada segundo dessa vida encarnada. Eu decidi tirar a minha vida por conta de falta de atenção. Era o que eu precisava, de atenção e que as pessoas compreendessem a minha necessidade. Mamãe era a única pessoa que conseguia me compreender. Minha tia não tinha paciência, apenas gritava comigo. A pessoa que tem essas condições não pode viver num ambiente hostil como esse. As pessoas precisam entender. Espectro autismo, às vezes, dependendo da capacidade, é algo que afeta demais o seu sistema neurológico. A gente tem uma incapacidade de tomar decisões e, por esse motivo, às vezes precisamos de cuidados para sempre. E precisamos, sim, nos amar mais. Precisamos adorar aquele que nos criou, Deus. Ele é o nosso Pai. Precisamos sempre saber que uma hora iremos voltar para a casa do Pai. Olha, a vida continua, meus irmãos. Eu não sabia que iria continuar a minha vida. Eu apenas achava que iria para o mesmo lugar que a minha mãe. Mas a vida continuou e estou aproveitando cada segundo aqui também. Espero que vocês aproveitem cada segundo da sua vida no plano carnal.